Vou falar sobre grupos com cérebro e grupos acéfalos. Portanto, o grupo com cérebro são as sociedades e o grupo acéfalo são os poderes. O ser humano é uma parte, é um elemento interno, é uma peça interna de uma sociedade. Portanto, os seres humanos são animais sociais, isso quer dizer que os seres humanos são partes internas de sociedades. As nossas características existem para funcionar na sociedade. Quando está saudável, forma sociedades, quando está saudável, forma poderes. O poder é uma patologia grupal. Portanto, como é que funciona a sociedade? A sociedade é um grupo com cérebro. Vou dar um exemplo primeiro do nosso corpo humano e depois fazer o paralelismo. Portanto, nós observamos que temos um cérebro e o cérebro está ligado ao corpo pelo sistema nervoso central, não é? Portanto, temos todos aqui, temos os nervos nas mãos. O que acontece? Se tocarem no dedo do pé, se vai dar uma informação ao cérebro, o cérebro vai definir um comportamento para retirar esse pico. Tá? Portanto, o que é que o cérebro faz? Vai determinar o comportamento do corpo em função da informação que recebe do corpo. Okay? Sensações em termos de corpo e em termos de grupo, sentimentos. Portanto, informação do corpo é processada no cérebro e o cérebro vai redefinir o comportamento desse corpo. Portanto, de forma esquemática, temos o cérebro, temos o corpo, temos o sistema nervoso. Portanto, o corpo, através do sistema nervoso, está os sentimentos e sensações, não é? Sentimentos e sensações, que são os objetivos, isto são objetivos, para o cérebro resolver. O que é que o cérebro faz? Define o comportamento do corpo. Define qual é a ação que tem de ser feita e transmite ao corpo. E o corpo atua no meio. Portanto, funciona assim. Tá? O cérebro faz parte do sistema nervoso central. É um órgão de programação. Portanto, estes dois estão dentro do corpo, como é óbvio, e funciona assim. Funciona como corpo. O corpo é um por todos, todos por um. Portanto, o cérebro faz parte desse um por todos, todos por um. Só existe cérebro. O cérebro só funciona se tiver um sistema nervoso. Senão perde a sua função. Portanto, o corpo determina a informação, os objetivos, para o cérebro resolver, determinar o comportamento necessário para resolver esses sentimentos ou sensações. E ele vai determinar o corpo e o funcionamento. Portanto, isto é o funcionamento normal do corpo humano. Funciona da mesma forma no grupo. Portanto, o grupo humano é constituído por são os indivíduos, os filhos, os avós, os pais, é um grupo familiar. A base é as ligações sentimentais uns com os outros. As ligações paternas de pai com o filho são ligações fortes, têm sentimentos fortes, para terminar o tal comportamento. E depois os filhos com os netos, por aí fora. Portanto, se formos ver uma sociedade, um grupo horizontal. E esse corpo está dividido em... Ao contrário do nosso corpo, nós temos células, cada célula é específica para alguma atividade. No corpo social, funciona de maneira diferente. O indivíduo vai tendo funções diferentes ao longo da vida. Vai cumprindo a função de uma célula diferente ao longo da vida. Portanto, primeiro é criança, está a crescer, depois vai ser pai de criança e vai ter a função de tomar conta das crianças, alimentar as crianças, e depois vai ser avô das crianças e pai dos pais e vai ter uma noção de percepção mais global e de orientação do grupo. Portanto, à medida que o indivíduo vai envelhecendo, temos a primeira parte, infância, estamos aqui neste texto infância e puberdade, depois temos adolescência portanto, infância dos 0 até aos 7, puberdade dos 7 até aos 17, adolescência dos 17
até aos 30, depois são jovens, dos 30 aos 45, portanto vou fazer isto aqui, são as maturidades, jovens, depois são séniores, dos 45 aos 60 e depois são Senex. O indivíduo quando nasce, isto aqui é o tempo, não é? Quando nasce, este é um indivíduo, portanto, primeiro vai ter comportamentos infantis, depois comportamentos da puberdade, depois comportamentos adolescentes, comportamentos jovens, comportamentos séniores, por aí fora. Portanto, é sempre assim, se nasce um, tem este ciclo, depois vem o outro, tem o ciclo é sempre o mesmo, os indivíduos passam por esse ciclo. E estas maturidades têm funções específicas dentro do grupo da sociedade. Okay? Portanto, primeiro, esta parte aqui são um músculo, quando são adolescentes e jovens, são um músculo do grupo, e depois, à medida que vão envelhecendo, vão passando a ser cérebro. Portanto, primeiro mais músculo que cérebro, depois mais cérebro que músculo. Ainda observamos esse comportamento hoje no futebol, em que os mais novos jogam e o treinador, que é mais velho, decide o que é que eles vão jogar. Portanto, um faz cérebro, outro faz músculo. Isto é o comportamento normal. Portanto, quando ele chega aqui, quando chega à adolescência, vai ter um filho, depois nasce outro. Quando chega a sénior, este filho vai ter filho novamente, portanto, este vai ser pai, depois vai ser avô, depois bisavô, por aí fora. E tanto que nós temos, estes traços são os indivíduos, temos então estes indivíduos aqui, são o cérebro do grupo, esta parte aqui é o cérebro do grupo. À medida que, quando começa a ter filhos, à medida que vai envelhecendo, vai começando a ter funções dentro do cérebro do grupo. Isto é um grupo com cérebro. Porquê? Porque tem o sistema nervoso. Tá? O corpo é o conjunto deles todos, atuam todos todos por um, porque têm sentimentos fortes, são pais, são filhos, são primos, são amigos, portanto, sentimentos sociais. O sistema nervoso, quando está saudável, baseia-se nos sentimentos sociais e vão atuar um por todos, todos por um. Portanto, o cérebro, estes mais antigos, com mais maturidade, vão atuar para o bem de todos, porque se um deles morre, ele vai sentir dor, vai sentir perda, ter perdido um neto, ter perdido um amigo. Portanto, eles vão redefinir novamente o comportamento do grupo. Portanto, o corpo grupal, se não tiver sistema nervoso, não vai ter cérebro. O que é que acontece se não tem cérebro? Se o cérebro não estiver ligado ao corpo, começa a ter desvio comportamental. Tá? Vai apresentar perda de orientação. Este grupo, estes indivíduos aqui em cima, têm todos uma prática de decisão. Começam a decidir quando são pais, depois quando são avós, e vão tendo um período de maturidade, que eles só chegam à parte de decisão mais lata. Aqui na fase inicial eles têm decisões restritas, o que é que vai comer, o que é que não vai. À medida que vai envelhecendo, vai tendo uma percepção mais lata e decisões mais latas, cada vez mais latas relativas ao funcionamento do grupo no meio. Tá. Portanto, o cérebro do grupo, as decisões latas e intermédias são dos mais velhos e as decisões restritas são dos mais novos, sob as ordens dos mais velhos. As ordens, entre aspas, porque estamos a falar daqui de pessoas que fazem parte do mesmo grupo, portanto é sob a orientação dos mais velhos. Portanto, há um elemento de orientação. Portanto, o cérebro existe para determinar comportamentos, portanto, orientar o corpo para resolver os tais problemas sentimentais e sensoriais. Portanto, fome, frio, calor. Isto funciona assim. Portanto, este cérebro tem as várias gamas de decisão vão sendo feitas à medida que o indivíduo vai tendo capacidade para as ter. Portanto, estes indivíduos têm motivações sentimentais e habilitações para decidir sobre o grupo. Porque já vivem no grupo há muito tempo, sabem como é que é o funcionamento, sabem os problemas que acontecem ao longo da vida do grupo e funciona assim. Isto é uma sociedade. Um poder é um grupo vertical. Isto é um poder.
A base da decisão aqui é a maturidade natural. O indivíduo é pai, é avô, portanto, está ligado aos outros por laços sentimentais, de sistema nervoso, sentimentos de paternidade, de amizade. Aqui não. Aqui a base de poder é uma delinquência, um grupo antissocial. Anda numa guerra, quem ganhar a guerra abusa, manda, quem perde a guerra obedece. Aqui não tem cérebro. Aqui, como são vários, são sócios, é um grupo de sócios, eles decidem entre eles e têm argumentação uns com os outros, portanto, há recalibrar dos vários cérebros. Isto aqui funciona como o nosso cérebro, tem vários neurónios, portanto, o cérebro de cada um deles é como se fossem os neurónios, são os neurónios do cérebro do grupo. Estão todos ligados, isto é um grupo voluntário. Portanto, têm liberdade para dizer o que quiserem. Uma sociedade é um conjunto de sócios e essa sociedade é um sistema aberto, ou seja, é aberto e finito. Portanto, eles determinam quem entra e quem sai da sociedade. Portanto, alguém que não interessa se expulsa. Aqui não. Aqui é um grupo de submissão. Eles apropriam todos para obrigar a submeter. Portanto, aqui indivíduos que não têm interesse nenhum neste grupo estão lá por ameaça, por medo da guerra ou do mercado. O resultado, a parte de cima, este grupo não tem sistema nervoso. Estes indivíduos não estão ligados aos de baixo. Os que vencem não estão ligados aos vencidos. São na Idade Média, primeira parte da Idade Média, se dissessem a um nobre que ele pertencia ao povo, ele achava isso uma ofensa. Portanto, mas é ele que manda no povo. Portanto, não há ligação direta. Não há sistema nervoso. O que é que se observa? Desorientação total. É a mesma coisa que se nós não tivermos sistema nervoso, começamos a queimar a mão e não nos importamos porque não sentimos nada. Cortamos uma perna e é indiferente porque não sentimos nada. Portanto, estamos a destruir o corpo. Porquê? Porque tem sistema nervoso. O que acontece aqui? Na Idade Média tínhamos as cortes que passavam a vida a inventar pretextos para matar a população em guerras. E matava a população, colaborava com a quem queria matar e morreram. O patológico, o mal viver e a morte desses grupos. Porquê? Porque não tem sistema nervoso. E como tem sistema nervoso, não tem cérebro. Tem um conjunto de indivíduos ao acaso de caprichos, de vontades e caprichos que nada têm a ver com o funcionamento natural do grupo. Aqui não há. Primeiro pode-se ver que só o grupo é acefalia, portanto, muito menos cérebros, não tem neurónios, e depois a neurona é mais estúpido, mais delinquente. Eles chegam aqui, não têm habilitações para gerir, não têm habilitações para decidir, porque não têm maturidade, são os indivíduos que mataram os outros. A maior parte das vezes eram demasiado novos para estar a decidir sobre grupos, não tinham maturidade para isso, nem tinham habilitações, nem tinham motivações para gerir corretamente, porque eles não têm sistema nervoso. Não têm sistema nervoso. Se apetecia-lhe ir conquistar o outro, andavam à guerra, matavam a população, e era indiferente porque quem morria eram os cérebros, os tais cérebros do Senhor. E não tem qualquer interesse, não lhe fazia absolutamente diferença nenhuma perder milhares de pessoas a morrer nas guerras. Por isso é que eles andavam em guerra eternamente. Porquê? Porque é um grupo patológico, é um grupo de poder. Poder é uma patologia. Portanto, este grupo é acéfalo. Caracteriza-se pela desorientação total. A população, como obedece, ou seja, desliga o cérebro, fica acéfalo. E colabora com quem a quer matar. Isto é o sistema patológico. Este sistema, a base é antissocial, portanto, já não é uma sociedade, é a negação da sociedade. A base da sociedade é o comportamento social, a interação social, é o sistema nervoso do grupo. Aqui não. Aqui é o comportamento antissocial, totalmente. A base disto é a ameaça da guerra ou a ameaça do mercado. Depois vê-se aqui numa sociedade tem sistemas de ordem pública. Então, vamos dar um exemplo histórico. Aqui na cidade-estado greco-romana e na barbárie abraâmica germânica, que é a Idade Média que temos hoje. Então, o que determina o comportamento deste grupo, de forma ou outra, é a religião. Aqui tinham a religião da família, a religião dos antepassados, e tinham este funcionamento da tal sociedade. Numa sociedade, isto é um sistema equilibrado, tem uma balança, de um lado está o indivíduo, do outro lado está o grupo. E isto balanceia. Portanto, no limite máximo e no limite mínimo está o equilíbrio. Portanto, o indivíduo pode sempre ir embora do grupo ou entrar, mas para entrar tem de ser aceito. E anda ali, ele tem um peso e um contrapeso do grupo. Aqui não. Aqui
temos os desequilíbrios, temos de um lado o indivíduo que tem mais peso que o grupo, é o grupo submetido. Portanto, isto aqui é um poder individualista, ou o contrário, em que temos o indivíduo que não tem peso no grupo. Isto aqui é um grupo individualista, não é? Aqui é o grupo coletivista. Portanto, na civilização tem sociedades, na barbárie tem direita e esquerda. Portanto, estes dizem que a plebe tem de obedecer ao indivíduo, a estes é o contrário. O indivíduo não tem noção nenhuma, tem de obedecer ao grupo. Portanto, isto aparece depois da Revolução Industrial. Portanto, aqui estamos a falar de mercado feudal e aqui estamos a falar de mercado absolutista. O mercado é um comportamento antissocial. Portanto, estamos no domínio do poder. Sempre que a base é um jogo antissocial, vai sempre parar ao mesmo grupo. Os que vencem e os que perdem o jogo antissocial. Quando estão na ordem, formam uma sociedade. Vou dar um exemplo. Economia, regras da casa. Aqui, na cidade-estado, a propriedade é distribuída aos sócios. Tá? Isto funcionava, eles eram camponeses, eles eram agricultores, a propriedade era atribuída às famílias, as famílias depois contribuíam com a colheita para os banquetes e para a alimentação do grupo. Portanto, o processo económico é um processo interno de uma sociedade. Distribuição de meios, contribuição dos meios e preparação do usufruto de todos. Propriedade é o resultado das regras da casa. Aqui não. Aqui, propriedade é o resultado da guerra, na primeira parte da Idade Média. Propriedade é o resultado do negócio, na segunda parte da Idade Média. Portanto, propriedade é o resultado do troféu de um comportamento antissocial. Aqui, propriedade, responsabilidade dentro do grupo social. O segredo da civilização foi a instituição militar. Portanto, a cidade, para não ser submetida por um agente da guerra, a sociedade organizava-se em instituição militar. Tá? E na instituição militar observamos todos estes funcionamentos, a tal antiguidade. Tá? Se formos ver, aqui os adolescentes, tanto dos 17 aos 30, é como se fossem os praças. Depois os jovens é como se fossem os sargentos, os séniores, os oficiais e os sénex, os oficiais superiores. Tá? Como se fossem os generais. Portanto, o general é o que percebe o funcionamento de tudo e que vai integrar tudo. Porquê? Porque ele já foi praça, já foi sargento, já foi oficial. Tá? Hoje não funciona assim. Portanto, tem um ciclo já definido. Hoje aqui estamos divididos em classes, mas pertencem todos ao mesmo. Tá? Isto aqui era o que havia. Isto é uma cópia da cidade-estado. Portanto, na cidade-estado, quando era civil, o civil também tinha de ser edil, só depois é que era pretor, só depois é que era cônsul. Tá? É sempre o mesmo por antiguidade. Estamos aqui, tem processos de maturação relacionados com as atividades. O que se observa hoje é que os militares são civilizados, os civis são bárbaros. Tá? Os civis andam a jogar à guerra e a jogar ao mercado. Portanto, o que é isso, o mercado? O mercado é um termo muito bonito é um termo comercial, um termo muito giro, para falar sobre corrupção. Tá? O mercado é simplesmente corrupção. Tá? Regras de mercado, regras da oferta e da procura, portanto vamos traduzir isso em comportamentos. Oferta, o indivíduo sequestra os meios, não usa nem deixa usar, a não ser que lhe paguem. Isso chama-se chantagem. Procura, o indivíduo vai subornar o outro. Paga para fazer o que ele quer. Portanto, chantagem e suborno, estamos no domínio da corrupção mercantil. Tá? Dentro de um quartel, o mercado é proibido. Porquê? Porque dentro de um corpo, no corpo não há oferta e procura, estão todos do mesmo lado. Se o indivíduo se lembra de vender em arma, é severamente punido. Tá? Se aparecer um liberal dentro do quartel, a querer roubar os outros para ter proveito sobre os outros, é considerado um traidor e é expulso ou executado. Portanto, a iniciativa privada dá direito a fuzilamento. Dava direito a fuzilamento. Porquê? Porque aqui, se ele tem uma iniciativa, ele vai dizer aos outros todos e eles vão ver se essa iniciativa é para proveito de todos.
E se for aceito pelos proveitos de todos, ótimo, funciona. Se for um liberal, se for um individualista que vai ali, vamos ali roubar os outros todos, vamos aproveitar que eles estão distraídos numa parte e vou roubar esta parte só para mim. Tá? Isso é considerado um traidor, que é um agente patológico dentro de uma sociedade, um indivíduo que atua para destruir a sociedade por dentro. Tá? Portanto, o objetivo individualista é claramente anti-sociedade. A sociedade pode ser atacada por dentro através da corrupção mercantil ou pode ser atacada por fora através da violência bélica. Portanto, eles, para não serem destruídos pela corrupção mercantil, tinham as regras da casa, a ordem pública, a economia, para não permitir liberais nem coletivistas. Tá? Quando a tropa dá uma arma ao indivíduo, a arma não é de todos. A arma é dele e ele tem responsabilidade sobre essa arma. Aqui, numa economia, a propriedade é uma responsabilidade. Tá? Se ele tem um meio, ele fica responsável por esse meio. Quando é na barbárie, a propriedade é um troféu de uma delinquência. Ele conseguiu roubar aquilo, através da guerra ou através da corrupção mercantil. Tá? Portanto, o efeito comportamento social ou antissocial é a formação de uma sociedade ou a deformação e criação de um poder. Aqui, nós só temos proveito efetivo aqui dentro da sociedade. Porque nós só temos prazeres, os nossos prazeres são sentimentos. Tá? Quando os indivíduos destroem a sociedade, depois não vão ter prazeres sociais, porque não têm um órgão social. Têm um órgão antissocial. Aqui caracteriza-se pelas vinganças, pelos rancores, pelos ódios, o costume, que se observa na barbárie. Portanto, o mau viver da patologia. Depois o outro vai roubar não sei o quê para ficar acima do outro, a necessidade de afirmação, típica dos confrontos. Portanto, aqui é uma dinâmica de confronto e delinquência. Quem ganha o confronto vai abusar, quem perde o confronto é abusado. Sempre no domínio de acefalia. Nenhum deles pensa. Não precisa de pensar, porque eles querem só decidir vontades. Não há ligação, não há sistema nervoso. O que é que se vê? Desorientação total. População que colabora com quem a mata em guerras e agora a população que colabora com quem a rouba em mercados. O que é que se observa atualmente? A população produz os meios e depois anda a pagar para aceder aos meios que ela própria produziu aos agentes de mercado. Porquê? Porque não tem capacidade intelectual. Tá? Nunca participou em sistemas de decisão que começam a decidir logo a partir da adolescência. Nunca participaram e tem essa coisa, tem uma religião a dizer que é um servo, tens de obedecer. Quando ele obedece, ele desliga o cérebro e deixa de ter prática intelectual. Se não tem prática intelectual, não vai ter capacidade intelectual, tal como os músculos. Se o indivíduo não corre, não tem capacidade de correr. Se o indivíduo não decide, não tem capacidade de decisão. Porque não faz todo o exercício intelectual da tal decisão, do processo normal do sistema nervoso, sentimentos e sensações, como é que vamos atuar, para vamos decidir o comportamento do corpo para atuar. Tá? Portanto, sistema de equilíbrio, saúde humana. Aqui é o domínio das prazeres sociais. Aqui é os prazeres sociais. Vamos à cidade-estado. Teatros, jogos esportivos, banquetes. Normal de uma sociedade, de um grupo humano que é um animal inteligente quando está saudável, forma sociedades. O que é que se observa na Idade Média? Portanto, o agricultor no século V a.C., banquetes, teatro, jogos desportivos, o agricultor depois do século V, depois de Cristo, quando não está a morrer em guerra, está a ser abusado pela gente da guerra. No século XXI, quando não está num campo de concentração industrial a destruir os ecossistemas, está a ser abusado pela gente do mercado, pelo banqueiro. Na economia não existiam banqueiros. Na economia não existiam banqueiros. Existiam agiotas? Claro que sim. Individualistas? Claro que sim. Eram expulsos. Nunca conseguiram fazer um sistema que temos hoje. O tal sistema de mercado. Nunca. Porquê? Porque é uma sociedade. Quando eles atuam para se aproveitar dos outros, traidores, são expulsos ou executados. Portanto, aqui a economia. O Império Romano durou 1000 anos porque não tinha banqueiros. Tinham problemas? Tinham. Claro que tinham. Mas não eram os agiotas que andavam a aldrabar toda a gente, como acontece na Idade Média. Tá?
nem os agiotas, nem os coletivistas. Tá? Uma sociedade não é uma coletividade. Uma sociedade tem todos os elementos têm responsabilidade. Todos os elementos, o indivíduo tem responsabilidade sobre os meios. Portanto, aqui temos, como na tropa, o soldado pertence a uma secção, a secção, 3 secções dá um pelotão, o conjunto de pelotões dá uma companhia, várias companhias dão um batalhão e por aí fora. Isto é a cópia da sociedade civil, que era o indivíduo pertencia à sua família, um conjunto de famílias davam uma gens, várias gens produziam uma cúria, várias cúrias uma tribo, 3 tribos uma cidade. Tá? A estrutura está completamente definida, é uma sociedade, não é uma coletividade. Não é de todos. Tá? É da sociedade, mas cada um tem especificamente a parte dele. Portanto, há um equilíbrio entre indivíduo e grupo. O indivíduo tem peso no grupo. Tá? E peso quer dizer responsabilidade. Tá? Aqui não. Aqui há uma guerra, há uma delinquência, o delinquente fica com tudo e até é obrigado a obedecer, senão ele executa a ameaça. Tá? Isto é o tal processo de saúde humana. Portanto, um grupo conserva indivíduos com maturidade para gerir, que têm motivações e habilitações para gerir, e aqui desorientação total. Indivíduos sem habilitações, indivíduos sem motivações para gerir. Tá? Desorientação. Aqui é no caso de caprichos. De serem os maiores, portanto, juvenis, basicamente. Portanto, os indivíduos que tomam conta do poder, querem conquistar tudo. Portanto, vemos aqui a estupidez típica da necessidade de afirmação dos juvenis, da imaturidade, aqui é colocada a decidir, que é uma aberração. Nós aqui vemos coisas aberrantes como crianças a mandarem em adultos, só porque a criança é patrão e o adulto é empregado. Isso é aberrante. Destrói a sanidade mental de todos. Depois tem delírios. Aqui são caprichos e delírios. Aqui agora não é decidir, dizem que são criadores de mundos novos de progresso. Então a destruir os ecossistemas todos. Portanto, isto aqui desorientação total, porquê? Porque o grupo não tem cérebro. Tá? E é isto.